Você sabia que 20% das pessoas são considerados pela ciência procrastinadores crônicos? E para essas pessoas vai ser muito difícil lidar com a procrastinação? E você sabia que mais de 60% dos estudantes procrastinam os seus trabalhos? Eu sou o Jean e hoje a gente vai te mostrar como lidar com a procrastinação. Então fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai entender melhor esse teu problema. Você sabe o que é a procrastinação? Então, a procrastinação, resumidamente, é o fato de você adiar ou fugir de alguma tarefa que você precisa fazer. É importante você distinguir a procrastinação, por exemplo, da preguiça, já que a preguiça é uma coisa que você evita fazer, mas não te traz aquela sensação de culpa. A procrastinação geralmente vai aumentando uma culpa interna, porque você vai evitando a tarefa. É uma coisa que você sabe que você precisa fazer, ou que é importante fazer, e aí você vai evitando a tarefa ou você vai colocando pequenas outras tarefas que são insignificantes ou que não são importantes e você vai fazendo isso no lugar daquilo que precisava ser feito. Então, resumidamente, isso seria a procrastinação. E quais são as causas desse comportamento? Primeiramente, eu quero que você entenda que quando se trata de comportamento humano, as coisas não são tão simples. Então você vê aí no YouTube, por exemplo, vários vídeos falando sobre a procrastinação de uma maneira muito simplória. Então eu quero que você entenda que todo comportamento humano é um subproduto de inúmeras variáveis. Então você tem a variável fisiologia, por exemplo, que é o teu cérebro preguiçoso, programado para economizar energia, para não gastar energia. Você tem as tuas cognições, por exemplo, que você pode ter um pensamento negativo acerca do futuro. Você pode ter uma baixa sensação de competência. Você tem, por exemplo, a cultura, que diz que você tem que focar no resultado e você perde o contato com a atividade, perde o contato com o processo. Então isso pode fazer com que você não tenha gratificação nenhuma e você evite aquela tarefa. Então, aqui eu só falei de 3, mas existem outros elementos. Então você pode ver que todo comportamento humano, ele é produto de uma série de coisas, de uma série de fatores. Então você não pode aplicar somente uma dica muito simples para querer resolver um problema complexo. E a procrastinação, ela é a forma mais conhecida de autossabotagem, a forma de autossabotagem que a grande maioria das pessoas se vê implicada nisso. Então você não pode falar para uma pessoa que procrastina muito de forma patológica que ela tem que fazer listinhas de tarefa ou que ela tem que aplicar regras muito simples, pensar 3 segundos e fazer as coisas. Porque essas pessoas geralmente elas têm um esquema cognitivo e talvez fisiológico propenso a elas não conseguirem lidar com os impulsos. Então existe um estudo que correlacionou a impulsividade com a procrastinação, por exemplo. Então se você pegar uma pessoa impulsiva, ou seja, uma pessoa que tem uma tendência de personalidade, uma tendência de comportamento a ser uma pessoa que não consegue lidar com os impulsos, e se você falar para essa pessoa anotar dicas simples e anotar ali as tarefas dela e esperar com que ela consiga fazer as coisas que ela precisa fazer só pelo fato de ela ter anotado, você está sendo muito ingênuo. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas às vezes tentam dar dicas que funcionam para ela. Só que uma pessoa que não é impulsiva, o fato dela escrever as atividades dela num caderno faz com que ela clarifique para ela o que ela precisa fazer e ela vê aquilo escrito no caderno, ela consegue agir. Só que uma pessoa impulsiva não. Quanto mais coisa ela tiver para dizer que ela tem que fazer alguma coisa, mais ansiosa ela fica. E quanto mais estímulos perto, mais ansiosa ela vai ficar e mais impulsiva ela vai ser. Então não é dessa forma que você lida com a procrastinação se você, por exemplo, é uma pessoa impulsiva ou ansiosa. Então você pode dizer que o teu problema é a procrastinação, mas na verdade o teu problema é lidar com a ansiedade e com a impulsividade. Então você vê que o problema que você acha que é na verdade o problema, ele é uma consequência de outra coisa que vem antes. Então você não vai tratar essa coisa aqui, você vai tratar a causa. E muitas pessoas dizem que a gente não quer se dar conta de tarefas que são difíceis ou chatas. Mas se você parar para pensar, você vai ver que existem tarefas, existem atividades, existem coisas que a gente faz, que a gente gosta de fazer e que a gente também procrastina. Então, esse argumento de que a procrastinação ela é o teu cérebro assim evitando coisas que são difíceis, ela cai por terra se você pensar. Por exemplo, eu gosto muito de tocar violão, só que às vezes eu procrastino isso. E por que eu procrastinaria uma coisa que eu gosto de fazer e que é uma coisa que é divertida? E se você olhar para a pesquisa do Mihaly Csikszentmihalyi,
que estudou o fenômeno do flow, que é um fenômeno onde a pessoa fica muito motivada e fica prestando muita atenção naquilo que ela está fazendo, na tarefa e com uma alta motivação, você vai ver que ele diz que às vezes as pessoas, antes de entrar num estado de flow, desse estado de alta motivação e muito prazeroso, elas ficam numa luta interna. Eu reconheço isso, por exemplo, quando eu vou fazer alguma atividade que eu gosto, às vezes eu fico procrastinando aquela atividade. Então esse argumento de que muitas pessoas se usam para descrever a procrastinação, de que ela é evitar tarefas desconfortáveis, cai por terra se você lembrar que você também procrastina para fazer coisas que você gosta. A procrastinação ela é um pouco mais complexa do que isso que a gente costumeiramente ouve. E por quê? Porque a procrastinação é um fenômeno complexo, como todos os fenômenos humanos. Então quando você pega os vídeos que são divulgados, por exemplo, no YouTube sobre procrastinação, geralmente a intenção desses vídeos é que você assista. Então os vídeos não são feitos para te informar, te passar informação de qualidade, informação com fontes e referências científicas, mas muitas vezes são vídeos que são feitos só para ter o tempo de visualização. Então muitas vezes você vai ter ali dicas muito fáceis e muito rápidas que podem funcionar para uma pessoa que está muito bem e que está tentando otimizar o tempo dela. Então imagina uma pessoa aí muito produtiva, que faz muitas coisas. E aí essa pessoa gosta de ser mais produtiva ainda, de fazer mais coisas. Então ela assiste vídeos sobre como aumentar a produtividade. E aí vai ter um vídeo falando que ela pode anotar as tarefas dela. Vai ter um vídeo dizendo para ela saber quais são as prioridades. Mas isso tudo não faz sentido de você dizer, por exemplo, para uma pessoa que é um procrastinador crônico. Por quê? Porque essa pessoa ela não consegue mentalmente perceber prioridades. O cérebro dela não consegue lidar com impulsos. Então existe um conflito no cérebro dessa pessoa, onde o racional diz para ela fazer algo e o emocional impele ela a fazer outra coisa. Então quando a gente vai pensar e tentar resolver um problema de procrastinação, não faz muito sentido a gente dar essas dicas simplistas, como faça uma to-do list, uma lista de tarefas, organize as prioridades do dia, vá marcando as coisas que você fez naquele dia. Por exemplo, eu tive uma paciente que leu um livro desses de autoajuda e o livro dizia assim, que para as pessoas que procrastinam, a hipótese do livro era que as pessoas procrastinam por falta de motivação. Então o que o livro disse? Para ela anotar todas as coisas que ela tinha que fazer no dia, mas todas mesmo assim. Escovar os dentes, tomar banho, vestir a meia. Então ela tinha uma lista de tarefas gigantesca de todas as coisas que ela fazia no dia. E a hipótese do autor do livro era que se ela fosse riscando essas atividades, essas tarefas, ela ia parar de procrastinar porque ela ia estar motivada. Só que eu elenquei num artigo que eu escrevi 12 causas da procrastinação. Então a desmotivação é apenas uma delas. Então essa pessoa, por exemplo, ela tinha uma capacidade de freio comportamental muito baixa. O que é isso? É quando você tem um impulso e aí a tua parte do cérebro mais evoluída, que é o teu córtex, diz, não, você não vai fazer isso. Você vai parar aqui e não vai cometer esse ato que você está pensando. Essa pessoa, no caso, ela era assim, ela era mais impulsiva. Então, o problema dela não era a motivação. Então você vê que, às vezes, essas dicas acabam prejudicando a pessoa em vez de ajudar. Por quê? Essa pessoa procrastinava. Aí, ela leu um livro sobre procrastinação. E o livro mandou ela fazer listas intermináveis de coisas minúsculas que ela tinha que fazer todo dia. O que aconteceu no final das contas? Ela procrastinava as atividades e ela procrastinava a lista de procrastinação. Então, além dela não resolver o problema dela, ela agora tinha mais um problema, que era ela estava procrastinando a atividade que o autor do livro sugeriu para ela não procrastinar. Então, olha como fica a cabeça de uma pessoa quando ela consome esse tipo de material ruim de autoajuda que ela encontra em qualquer lugar. O problema dela não é resolvido e ela muitas vezes se sente meio idiota. Por quê? Porque se ela tem um problema, ela não sabe que esse problema é complexo, porque as pessoas não entendem de fenômenos psicológicos. As pessoas só vivenciam eles, mas sem entender. Então ela tem um problema. Ela lê em algum lugar que esse problema dela é resolvido de uma forma muito simples. Pegue um caderno, escreva 3 coisas que você tem que fazer nesse dia e faça, sabe? Mas se a pessoa precisasse dessa dica, ela não ia comprar o livro. Ela já sabe que ela tem 3 coisas para fazer no mínimo no dia e que ela precisa fazer. Todo mundo sabe que tem coisas para fazer no dia e que precisam ser feitas. Então o problema dessas pessoas não é não saber. O problema é esse conflito que ocorre dentro do cérebro deles,
ou dentro da cognição, ou seja, lá o que for, que não faz essa congruência de ações e comportamentos, de pensamentos e emoções. Então o que acontece? Você tem um comportamento complexo e você tem uma dica simples. Você aplica essa dica simples para esse comportamento complexo e ela não funciona. E qual que é o teu primeiro pensamento? O teu primeiro pensamento é colocar a culpa em você. Por quê? Porque existe um autor que publicou um livro que vendeu milhões de cópias e você aplicou a dica dele e essa dica não surtiu efeito. Então você automaticamente pensa que o problema está em você. Você não pensa que o problema está naquele livro. E muitas vezes, se você for a fundo nesses livros de autoajuda, você vai ver que eles são muito mal escritos. Eles são livros que são livros de hipóteses, digamos assim. A pessoa tem uma ideia e ela pensa nessa ideia e ela vai e escreve o livro. Muitas vezes é assim que acontece. Nos últimos tempos eu ando cuidando muito na hora de comprar esses livros, porque você vai, compra aquela ideia, você aprende aquela ideia que o autor está apresentando e depois você vai aplicar e você vê que não funciona. E com a procrastinação acontece muito disso. Então as pessoas geralmente dão essas dicas rápidas, fáceis, simples e superficiais para um problema que é complexo, que é mais profundo e que envolve vários fatores às vezes. Então, às vezes, o problema da procrastinação da pessoa pode ser que ela tem, por exemplo, um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando a pessoa tem isso, esse freio comportamental dela não funciona direito. Então, você pode pegar uma pessoa que tem TDAH e ficar a vida inteira martelando na cabeça dela que ela é procrastinadora. Você pode oferecer todos os livros do mundo para ela. Se ela não tomar a medicação que ela precisa, se ela não fizer o tratamento psicológico e psiquiátrico que ela precisa para esse transtorno, ela nunca vai conseguir superar essa tal procrastinação, que às vezes se confunde com esse transtorno que ela tem. Outro exemplo são pessoas muito ansiosas. A pessoa muito ansiosa e muito impulsiva, ela também não vai conseguir lidar com esse comportamento procrastinador fazendo listinhas, né? Fazendo listinhas de tarefas, escrevendo o que é que ela tem que fazer. Porque o problema dessa pessoa é justamente conseguir perceber o que ela tem que fazer, focar no que ela tem que fazer e deixar outras ideias na cabeça. Muitas vezes a pessoa ansiosa sente que se ela não fizer aquelas coisas naquela hora que ela está pensando, ela vai esquecer daquilo e é como se aquilo se perdesse. Então, às vezes a pessoa está lá para começar um trabalho e ela lembra que ela está com fome. Ela vai na cozinha e ela vê que não tem sal. Aí ela vai pro mercado comprar o sal. E ela acaba comprando mais 30 itens lá pelo supermercado que ela viu que ela precisava. Só que daí quando ela vê, ela tá lá no caixa e ela vê que ela não tava de carro. Aí ela liga para um amigo. Ou seja, daqui a 5 horas a pessoa tinha que fazer um negócio e ela já tá em outro lugar da cidade fazendo outra coisa. Entende? Então a cabeça da pessoa funciona de um modo tão acelerado e tão caótico que você não consegue aplicar essas técnicas simples e fáceis e muitas vezes a pessoa vai se perder mesmo. Então a gente tem que olhar para esse problema da maneira como ele precisa ser olhado, que é de uma forma mais global e mais complexa. Quais são os tipos de procrastinação que você pode estar O que eu ia falar, cara? Eu não sei o que eu ia falar. Você sabe o que é procrastinação?